Bom, agora a gente vai falar de Neisseria. Bom, a Neisseria, que é Neisseriacea, ela tem 3 gêneros da família, que é o gênero Neisseria, né? Que é o que a gente vai abordar a gonorreia e a meningitidis. Tem a família Eichinella e a Kingella. Bom, informações gerais sobre Neisseria, um diplococo, né? Gram-negativo. Ele pode ser encapsulado na questão do meningitidis e se encapsula na questão do gonorreae. Uma família do gênero Neisseria engloba mais de 29 espécies. Só que essas duas aqui são as espécies que causam enfermidade, casos patógenos. Bom, e ela não forma esporas. A prova diferencial dela é a maltosa, né? Que a gonorreia ela é maltosa negativa, a meningitidis é maltosa positiva. E bom, eu vou passar direto para o meu resumo do livro, porque no livro não está separado as duas espécies. Não está separado a gonorreia da meningitidis, então ele engloba os dois ao mesmo tempo. Então eu já vou passar direto para do livro, depois eu vou para separadas, que é a gonorreia e meningitide, falando mais especificamente. Bom, no livro, assim que tu chega nesse capítulo, ele já vai dar esse caso clínico aqui, né? Mulher de 22 anos que ingressou no hospital depois de um quadro de 1 dia de duração de febre alta, com calafrio e exantema mucopapilar eritematoso sobre o peito, braços e pernas. Apresentava um recuento de leucócito, né, elevado e aumento da velocidade de sedimentação. No hemocultivo extraído, no momento do ingresso, foi positivo, né, então o hemocultivo da paciente deu positivo. 10 horas mais tarde com diplococos gram-negativos, que se classifica da questão de ser uma Neisseria. O mais provável é que o paciente padecesse uma infecção por Neisseria, como eu disse, que são os diplococos gram-negativos. E no caso, uma Neisseria gonorreae ou Neisseria meningitidis, já que nenhuma outra bactéria gram-negativa tem um aspecto como esse. Se necessitaram mais provas para determinar que bactéria é responsável dessa infecção. Bom, e aqui tem 3 perguntas que eu achei interessante a gente prestar atenção. Nas outras eu não fiz isso, essa que eu vou fazer por conta dessas 3 perguntas que eu achei interessante, eu acho que pode cair na prova. São pontos que a gente tem que prestar mais atenção no desenvolver da matéria, sabe? Então eu vou apontar bastante essas 3 perguntas aqui. O meu resumo está embasado nessas 3 perguntas, que seria: a Neisseria gonorreae e a Neisseria meningitidis são os membros mais importantes do gênero, né? Do gênero Neisseria. De que modo se diferencia esse gênero de outras bactérias e que propriedades de crescimento distinguem essas de outras espécies do mesmo gênero, né? Então, quer dizer que seria provas diferenciais para gonorreae, provas diferenciais para meningitidis, e o que as duas têm
que diferencia ela dos outros membros da família Neisseria. O ponto 2 aqui, quais são os principais fatores de virulência de cada micro-organismo, né? Isso aqui é importante a gente saber. E 3, que existe uma vacina contra meningitidis, pero não tem, mas não há para gonorreae. E que serogrupo que é coberto de vacina por meningitidis e por que motivo é importante esse fato, né? Bom, isso aí eu vou explicar durante o decorrer da explicação. Aqui é um quadro nada mais, nada menos que a família Neisseria, né? Neisseriaceae, que é essa aqui, ó, que é a suprema aqui, né? Que é igual eu falei, aqui é a parte clínica, que seria o que cada uma vai causar. Então, se quiser tirar um print aí, esse aqui é importante. Bom, então vamos começar. Gênero do Neisseriaceae, que é a suprema que eu falei, que é uma família. Ela tem gêneros, então. Tem os gêneros Neisseria, o gênero Eichinella e a Kingella. Bom, a Neisseria, ela é uma patógena estrita, enquanto a Eichinella e a Kingella é patógenos oportunistas. A Eichinella corroides aqui e a Kingella kingai colonizam a orofaringe, certo? Bom, as espécies não patógenas de Neisseria crescem em agar sangue e agar nutriente normalmente, lembrando, não patógenas. As patógenas, que é o foco nosso aqui, que são a meningitidis e a gonorreae, vamos começar pela meningitidis. A meningitidis, ela cresce em agar sangue e seu crescimento em agar nutriente é variável, então ela cresce mais ou menos ali em agar nutriente e ela cresce normal em agar sangue. Enquanto isso, a gonorreae, ela não cresce em nenhum desses meios. Ela não cresce nem em agar sangue, nem em agar nutriente. E as cepas de gonorreae, todas requerem cistina e uma fonte de energia, que seria uma glucose, um piruvato ou um lactato. E muitas das cepas, né, do gonorreae devem ser complementados com meios com aminoácidos, purinas, pirimidinas ou vitaminas. Então, quer dizer que o cultivo do gonorreae ele é mais complicado, ele é mais exigente. Além disso tudo, além da cistina, da fonte de energia e dependendo da cepa, os complementos, ele precisa de uma atmosfera úmida complementada com dióxido de carbono a 5%. Isso é necessário para o crescimento ou favorece o crescimento dessa bactéria. Bom, a Neisseria meningitidis, ela tem uma cápsula, né? Uma cápsula polissacárida, enquanto a gonorreae não tem cápsula, ela não é capsulada, mas a sua superfície celular é negativo, tipo capsular, então ela meio que tem quase uma função capsular pela sua superfície celular, mas não é tão efetiva quanto uma cápsula. Bom, Neisseria gonorreae, na ausência de imunidade, ela tem ausência de imunidade à reinfecção, e essa ausência de imunidade à reinfecção é dada por parte a variações antigênicas entre as pilinas,
porque essa bactéria ela tem um pili, que é aquele pili lá que pode ser um pili sexual, né? Que pode ser usado tanto para aderência quanto para compartilhamento de plasmídio. Bom, o pili, ela tem proteínas pilinas, né? E ela pode variar. E ela pode sofrer variações antigênicas. E essas variações podem ser por fase de expressão das pilinas, que seria elas a pilina ela é expressada de várias formas, com genes diferentes, com um formato diferente. Isso então faz com que dificulta o nosso corpo criar uma imunidade específica contra essa bactéria. E também dificulta a criação de uma vacina eficaz contra a gonorreia. A meningitidis ela tem a cápsula, né? Então a vacina é graças à cápsula dela. A gonorreia não tem cápsula. Então eles tentam buscar outro tipo de antígeno específico para se criar uma vacina. Mas como ela tem tanta variação, é meio complicado fazer uma vacina contra a gonorreia. Bom, membrana externa e antígenos. Vamos começar falando sobre essa proteína POR. Essa proteína POR vem do termo de porina. Então, POR vem de poros, porina. A proteína POR ela cria poros para passo de nutrientes ao interior e saída de produtos. Existem dois tipos de POR, dois tipos principais, que é a POR-A e a POR-B, que é a proteína porina A e a proteína porina B. A Neisseria meningitidis, ela apresenta os dois tipos, tanto o POR-A como o POR-B. Ela apresenta os dois tipos. A gonorreae, ela não tem a POR-A. O genes de POR-A está silenciado, então ela não expressa o gene de porina A. Ele tem somente porina B. Aí tu pensa, pô, mas se ele tem só a porina B, então dá para criar uma vacina em cima dessa porina B. Aí que ela muda novamente a sua conformação. Essa porina B no gonorreae, ela pode se expressar como porina B1A, como porina B1B e entre outras variações. Isso aqui então pode variar mais ainda. E assim não tem como criar uma vacina em cima dessa proteína porina aqui. Essa proteína porina compõe 60% da membrana externa da Neisseria gonorreae. As duas bactérias, tanto quanto a meningitidis quanto a gonorreae, elas necessitam de ferro. O ferro é um íon, né? Fundamental para o desenvolvimento e o metabolismo de ambas as bactérias. Essas bactérias, ela tem proteínas, né, que são capazes de unir a transferrina do hóspede e na parede bacteriana ela tem receptores, né, para essa transferrina. Então ela tem receptores de membrana a transferrina. Então ela compete ferro com o hóspede, mas ela não utiliza ferro suficiente para dar um déficit grande no hóspede a ponto de causar uma anemia. Então, fazer um teste ali para olhar a hemoglobina do paciente para ver se ele está com alguma deficiência de hemoglobina de transferrina, isso aí não vai apontar, não vai ser uma coisa muito objetiva para diagnosticar essas bactérias. Bom, você lembra que eu disse que tem mais 29 espécies de Neisseria? Então, esse receptor de transferrina aqui é que diferencia as bactérias patógenas do restante.
Então você lembra aqui, ó, dessa perguntinha aqui, ó. Número 1. O que pode distinguir a gonorreia e a meningitidis do restante das espécies? Receptor de superfície, a transferrina. Então tá respondido a número 1 aqui. Certo? Bom, vamos continuar. Bom, vamos falar da porina B, que é a POR B. A porina B, junto com adesinas, facilitam a invasão de células epiteliais por gonorreae. Ela confere também uma proteção ao sistema de complemento, da reação do sistema de complemento. Proteína OPA, que é um outro tipo de proteína, que se expressa aí nas bactérias. OPA está denominado, né, pela questão da opacidade. As bactérias, né, a Neisseria gonorrhoeae com presença de OPA, em meio de cultivo ela resulta em colônias opacas. Então, OPA vem de opaco, vem de opacidade. Então, gonorrhoeae que apresenta OPA apresenta colônias opacas. E essas colônias opacas se associam, geralmente, a pacientes com enfermidades localizadas. No caso, seria aquela endocervicites, né? Que é quando o endocérvix ali da pessoa, da mulher, tá inflamado e tá com pus, que já é um sintoma, né? Ou na uretrites, que é, né, do homem, que é aquela uretra com pus, sai aquele pus, secreção purulenta, né, da uretra. Pode ser por uma faringite. Aí tu pergunta, como é que uma gonorreia vai parar na faringe? Sexo oral. Ou se não, uma proctites. Proctites, acho que é por próstata. Não lembro se é por próstata ou se é por canal anal. Mas também ela pode causar uma reação ali no caso do sexo anal, que é a gonorreia anal. Colônias transparentes. As colônias transparentes, elas estão associadas a enfermidades inflamatórias pélvicas ou infecções disseminadas. No caso, então, a colônia transparente de gonorreae quer dizer que ela já está mais avançada, ela já está num processo mais avançado no corpo da pessoa. Ela já está em inflamações pélvicas, que é mais grave, e mais grave ainda, infecções disseminadas. Todo mundo sabe, né, que gonorreia, o principal modo de contaminação, né, infecção, é a partir do sexo, tanto oral quanto sexo normal, aí, vaginal, anal, de todas as formas. E para fechar essa triada aqui de proteínas, tem a proteína RMP, que se denomina como proteína de redução modificável. Essa proteína nada mais, nada menos que ela conforma uma proteção para a bactéria. Ela estimula os anticorpos bloqueantes que interferem na atividade bactericida contra neisserias patógenas. Então ela meio que causa uma proteção, certo? Bom, e diferente de algumas outras bactérias, Neisseria ela é caracterizada por ter um
lipooligossacárido, que é o LOS. Nas outras que a gente viu era um LPS, né? Lipopolissacárido. Aqui não, aqui é um lipooligossacárido, LOS. E esse lipooligossacárido se compõe de lípido A. O lípido A, ele possui uma atividade de endotoxina. Lembra do áureos lá? Acho que o áureos tinha lípido A também. Bom, vamos falar sobre esse lípido A aqui. Durante o crescimento tanto da gonorreia quanto da meningitidis, elas liberam de forma espontânea porções dessa membrana externa de lipooligossacárido aqui. Então, ela acaba liberando essa membrana, né? Frações dessa membrana. E essas frações liberadas têm lípido A. No caso, tem endotoxinas. Olha lá. Essas porções contêm lipooligossacárido, né? E pode favorecer a toxicidade mediada por endotoxinas e protege a bactéria em fase de replicação por captação de anticorpos contra proteínas. Então ela também causa uma proteção para a bactéria. E produzem uma protease de IgA1, que a gente viu, está vendo imuno agora. Algumas cepas de gonorreae podem fabricar uma beta-lactamasa. O que é uma beta-lactamasa? É uma substância, né, que degrada a penicilina. Então ela fica resistente à penicilina, essa gonorreae aqui. Esses que eu acabei de falar, esses todos aqui, todos esses são classificados como antígenos de Neisseria gonorreae também. Alguns são um antígeno compartilhado de meningitidis, como eu disse, no livro ele aborda as duas juntas, ela não aborda separado. Mas todas essas que eu falei são de gonorreae também, principalmente gonorreae, né, no caso. Que é a apilina, as proteínas POR, né, que eu disse, a POR-B, no caso do gonorreae, proteína OPA, que é a proteína opaca, a proteína RMP aqui, ó, que é a proteína mediada, proteína de redução modificável, as proteínas que se unem à membrana, que é a transferrina lá, né, da lactoferrina e a hemoglobina, onde ela captura o ferro, o lipooligossacárido, né, que eu expliquei, a protease de IgA e a beta-lactamasa. E aqui está o efeito biológico de cada um. Olha lá, a apilina é uma proteína que intervém na adesão inicial às células humanas não ciliadas. Então, células que não têm cílios, essa apilina faz o papel de anclagem ali, de adesão. Olha lá, por exemplo, epitélio vaginal, trompa de Falópio, cavidade oral, e também interfere na morte produzida por neutrófilos. Proteína POR, proteína porina, né, que facilita a sobrevivência intracelular ao evitar fusão dos fagolisossomas nos neutrófilos. Ela cria poros, essa proteína. E proteína opaca, OPA no caso. Proteína de opacidade que intervém na adesão firme às células eucariotas. E proteína RMP, proteína de redução modificável, que protege a outros antígenos de superfície. Então ela protege proteína PO, protege lipooligossacárido dos anticorpos bactericidas. Esses aqui são os receptores de membrana que eu falei, né, para ferro, que intervém na aquisição de ferro para o metabolismo bacteriano. O lipooligossacárido, né, que intervém na atividade de endotoxina, protease de IgA, que destrói hemoglobulina A1.
E o papel dela na virulência é desconhecido. E a beta-lactamase, que eu disse, que ela hidrolisa um anilho bactelâmico da penicilina, que deixa a bactéria resistente à penicilina. Bom, sintomatologia. Essa sintomatologia aqui, eu vou estar falando da gonorreae, no caso. A sintomatologia da gonorreae. Aqui, ó. As bactérias são fagocitadas pelo epitélio, né? Pelas células epiteliais, e se multiplica dentro delas. Então, ela se multiplica dentro das células e liberam toxinas, que inicia uma inflamação aguda. Essa inflamação aguda pode gerar uma fibrose com o tempo, né? Então, ela, com a proliferação ali da bactéria, ela pode acabar gerando uma fibrose com o tempo. E com essa fibrose, ela pode gerar uma esterilidade, tanto do homem quanto da mulher. Bom, em homens, o período de incubação é mais ou menos de 3 a 10 dias e pode ocorrer no intervalo até de 30 dias. E os homens são quase assintomáticos, né? Que somente 1 a 2%. Então, praticamente, os homens vão ser sintomáticos, sim ou sim, e as mulheres podem ser assintomáticas, na maioria das vezes. No homem a infecção se restringe principalmente na uretra, que causa aquele pus na uretra lá. E esse sintoma pode aparecer depois de 2 a 5 dias. Aí, ó. Depois de 2 a 5 dias aparece o exudato uretral purulento e disúria. Disúria significa dor a urinar. E na mulher? Ó, na mulher geralmente se infecta a questão do colho uterino, né? O colo uterino, no caso do endocérvix ali. E os sintomas apresentados são o fluxo vaginal, né, do endocérvix, que é uma purulência no endocérvix ali, disúria e dor abdominal. Aqui tem um caso clínico, né? Esse caso clínico aqui, ele é bem interessante, que ele fala sobre uma gonococcemia. Só que acho que eu não vou ler ele não, viu? Qualquer coisa, tira print aí dele e lê. A gonococcemia, ela pode se apresentar em 1 a 3% das mulheres infectadas, que é o caso que acontece aqui nesse caso clínico aqui, ó. Por isso que eu tô falando para ler. E ela é ocasionada ela é dada por numerosas infecções assintomáticas, porque, como eu disse, a mulher na maioria das vezes ela é assintomática. E quando você não sente os sintomas, a mulher então não vai procurar tratamento. Então ela está positiva, ela está colonizada, mas ela não vai tratar porque ela não está sentindo sintomas. E isso pode causar uma gonococcemia. Que essa parte semia aqui, emia é pela parte de sangue, então são gonococos no sangue. Então quando está no sangue, causa respostas sistêmicas. No caso dela aqui pode causar artrites gonocócica aqui, entre outras coisas. Então ela teve secreção purulenta ali em algumas articulações. Olha lá. Neisseria gonorrhoeae é uma das causas mais importantes de artrites purulentas em adultos, que é o caso aqui do caso clínico. Leia o caso clínico. Bom, outras síndromes por Neisseria gonorrhoeae. Ela pode causar uma perihepatites, que é uma inflamação da cápsula hepática,
Isso aqui se denomina síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis é uma inflamação da cápsula hepática. É uma perihepatites. Ou senão, ela pode causar também uma conjuntivite purulenta, que é aquela conjuntivite lá, purulenta, que normalmente acontece em recém-nascidos por parto normal, né? Que aí o bebê tem contato com o canal vaginal da mulher ali e acaba indo pro olhinho do bebê. Mas isso aqui também pode acontecer em outros casos, quando se tem material humano ali no olho da pessoa, né? Vocês entenderam? Ó, as enfermidades. Bom, aqui eu já falei da generalidade da Neisseria, então eu vou passar para o resumo, que é separado aqui, ó, tanto da gonorreia e depois eu vou passar para o da meningitidis. Ficou meio confuso essa parte aqui, talvez, pelo fato de no livro, que foi onde eu fiz essa anotação aqui, está os dois sendo abordados conjuntamente. Então, bom, eu vou para gonorreia agora. Neisseria gonorreae. Informações gerais. Lembra que eu falei que gonorreia não cresce nem em H sangue, nem em H nutritivo lá? Bom, ele tem um meio seletivo. Ó, cultivo em meio seletivo. Ele pode ser cultivado em meio seletivo, que chama Thayer Martin. Ele é enriquecido, esse meio aqui. Ele é enriquecido. Então, meio de cultivo seletivo para gonorreae, Thayer Martin. Ele é um meio enriquecido. E o meio não seletivo, né, que pode ocorrer de haver o crescimento de outras bactérias e não ser tão preciso, é o H. chocolate. O H. chocolate por quê? Lembra que eu disse que gonorreae e meningitidis gostam de... Eles necessitam de ferro para o seu metabolismo? O que tem ferro? Nossas hemácias, ele, né? Tem a hemoglobina, que é a proteína, né, que contém ferro. E o H. chocolate, para se fazer o H. chocolate, precisa elevar a temperatura do sangue. Então tu vai acabar fazendo a hemólise aí desse eritrócito, vai haver a hemólise da hemoglobina, então assim vai ter ferro à disposição para o crescimento e o metabolismo dessas bactérias. Certo? Bom, espero que tenha ficado claro isso aqui. Qualquer coisa volta e escuta devagar. É um diplococo, né, gram negativo, aeróbio. Pode ser usado em H. chocolate. O Muller-Hinton eu não vi no livro falando sobre. E o meio específico, né, que é o Thayer Martin. Ela é uma oxidasa positiva, uma catalasa positiva e a maltosa negativa. Lembra que a maltosa é uma prova diferencial entre gonorreae e meningitidis. Maltosa negativa é gonorreae, maltosa positiva é meningitidis. Elas oxidam somente glucosa, elas produzem ácido sem formar gás. Bom, propriedades antigênicas eu já expliquei mais aprofundado lá em cima, né? Que eu vou dar só uma recapitulada, né? Que é a pile, que é o antígeno, né? Que adere à mucosa da uretra. E tem variações, como eu falei, existem variações. Por isso que é difícil fazer alguma vacina sobre essa bactéria. Os antígenos, né? Lipóligo-sacárido, que eu falei, né? A protease de IgA, né? Que destrói IgA.
a, a questão do lipóligossacárido, né, que está escrito errado, que ele é liberado, né, no crescimento da bactéria, então ele é liberado junto com as endotoxinas, tanto da meningitide quanto da gonorreia, e também conforma uma proteção para a bactéria. Aqui, ó. Ausência de imunidade à reinfecção, foi o que eu falei, pela variação da pile, variações empíricas, e pela diversidade antigênica da pile C, PIL C. Então, como eu disse, a pile, como ela tem variações, é difícil você criar uma imunidade seletiva. Então, acontece de tu ter uma reinfecção de gonorreia. Ferro, né? O ferro ele é removido das hemoglobinas aqui, ele é usado para o metabolismo da bactéria. Tem antígeno de superfície, tem a bactelactamase, né, que algumas cepas podem apresentar, que degrada a penicilina, né. Aquela lá é a triada de proteínas que eu falei, a POR, a OPA, a RMP, que é porina, né, pode fazer degranulação de neutrófilo. A OPA é que ajuda na aderência de epitélio, e a que é a proteína opaca. E a RMP que se une à IgG e protege, né, a proteína PO e o lipóligossacárido. Tratamento. Transmissão, quer dizer, desculpa. Quase exclusivamente sexual, né? Salvo os casos ali do parto. A idade de maior incidência é de 14 a 24 anos, né? Porque essa fase aqui é onde a pessoa tá mais... tá na puberdade ali, né? No início da vida adulta. Então ele tem a maior atividade sexual, né? Essas pessoas. Mulheres, normalmente assintomáticas, né? 75% das infectadas são assintomáticas, enquanto do homem é de 1 a 3% são assintomáticos. Então tem uma diferença muito grande de um para o outro, né, da questão de sintomas. Enquanto gonorreia, deixa eu ver, tem mais coisas aqui embaixo. Enfermidades, que foram as enfermidades que eu já citei. Uretrites, né, que vai causar dor, né, que é a disúria, vai causar dor a urinar. Ardência, vai ter pus, né, que é a secreção purulenta que eu falei lá da uretra, que é característico de gonorreia. Pode causar esterilidade, né, como eu expliquei, pela fibrose. Pode causar faringite, né, quando em sexo oral, né. Pode causar retites, que eu falei, né, de sexo anal, inflamação anal. E também faringites e retites pode ser causadas na mulher também, tanto no homem quanto na mulher. Na mulher é comum a cervicites aguda, né, que é a inflamação do cérvix ali, do endocérvix. Vulvavaginites, né, que é a inflamação ali da vulva. Pode causar esterilidade também, né, como eu expliquei, pela fibrose. A gonococcemia, né, que é como eu disse, ela vai causar por infecção não tratada, né? E essa gonococcemia aqui pode causar erupções na pele, febre, artrites, né, que é aquela artrite purulenta, e artralgia. Leia o caso clínico. Leia esse caso clínico aqui. Bom, recém-nascidos podem ser infectados por parto normal, né? Que é aquela conjuntivite, que são infecções meio que
sobre infecções, né, da gonorreia, que é a conjuntivite com pus, que é o contato com o canal materno colonizado por meningitides, quer dizer, por gonorreae, e se previne com nitrato de prata. Bom, o bebê nasceu ali por parto normal, né? Tá lá, o bebê nasceu por parto normal. Assim que ele nasceu, tu coloca nitrato de prata nos olhinhos dele para evitar que ele tenha essa conjuntivite com pus. Detecção pode ser pelos anticorpos, né? Quer dizer, pelos antígenos, né? O antígeno da pili, da pore e da LOS, né? Que são os mais identificados pelo corpo. Então, anticorpo contra a pili, proteínas pore e lipólico-sacárido. São antígenos, os três aqui. Coleta de material, secreção purulenta, pode ser tanto de endocérvix, quanto uretral, quanto de articulação. E por coleta de material sanguíneo para a questão da coxemia, gonocoxemia. E cultivo específico, Thayer-Martin, com atmosfera em 5% de CO2 a 37 graus. E de serologia por ELISA. O tratamento é feito por ceftriaxona, que é uma cefalosporina. E gonorreae pode ser resistente à penicilina, nem todas são resistentes à penicilina, só as que apresentam a bactalactamasa. Elas são resistentes a tetraciclina, eritromicina e fluoroquinolona. Agora falando de meningitides. Meningitides. Ela é muito parecida com a gonorreae, mas ela tem alguns pontos ali que vão se diferenciar, tá bom? Meningitides. Informações gerais. Ela é um diplococo, gram negativo. Espera que eu vou tomar uma água. Ela também é diplococo gram negativo. Ela cresce em H chocolate, né? Como eu disse, ela também cresce em H nutriente. Mais uma vez, Moeller Hinton, eu não ouvi falar sobre no livro, acho que está no slide. E também ela cresce em meio específico aqui, ó, do Thayer-Martin. A Neisseria meningitidis ela é uma oxidasa positiva, catalasa positiva, maltosa positiva. Eu coloquei que a maltosa é com marca texto, porque maltosa ela faz a prova diferencial entre meningitidis e gonorreae. Gonorreae é maltosa negativo. E glucosa positivo. Neisseria meningitidis tem cepas principais, que são as cepas A, B, C, essa W131 e a cepa gama, que é essa aqui, ó, Y, gama. Só que essas duas cepas aqui, ó, ela está mais relacionadas à pneumonia meningocócica. Sim, a meningitidis pode causar pneumonia. A transmissão é por via respiratória, né? Nasofaringe. Propriedades antígenas. Cápsula de polissacárido. Você lembra que eu disse que a meningitidis ela tem cápsula? Ela é um diplococo gram negativo encapsulado. Ela tem a presença de pili, né? Assim como a gonorreae. Essa pili ela é usada para aderência a mucosas. Ela tem o lipoóligosacárido, aqui está escrito errado, é lipoóligosacárido, que tem o lípido A, que seriam endotoxinas. Tem antígeno de superfície, né, que seriam as proteínas, que eu expliquei que a meningitidis ela tem gene tanto para POR A quanto para POR B, que são proteínas porinas que podem desgranular neutrófilos.
Enfermidades. Bom, essa parte aqui é muito delicada, porque meningite tem muita enfermidade. Bacteremia. Como eu expliquei, mia é parte de sangue. Então, bacteremia, bactéria no sangue. Bacteremia, no caso, seria uma meningococcemia, que é meningococo no sangue. Viu que a nomenclatura faz sentido? Pode ser uma bacteremia sem meningococcemia. E pode causar uma meningocefalites. Bom, a meningococcemia, ela pode causar febre, cefaleia, vômito, rigidez na nuca. Para diagnóstico de meningites, provável diagnóstico, vamos dizer assim, né? Tem um teste que você faz com o paciente. Aqui, ó, vamos pôr aqui, ó. Isso aqui é a maca, né? O paciente deita assim na maca. Tá aqui, ó, o paciente. Isso aqui é os bracinhos dele. A cabeça. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar a cabeça dele e meio que curvar assim, ó. Você vai fazer meio que uma curvatura na cabeça. Quando você fizer essa curvatura na cabeça, o paciente vai ficar meio que assim, com o pescoço assim. Isso aqui é a cabeça, isso aqui é o pescoço. Ele vai meio que fazer uma contratura de todos os membros. Então ele vai ficar com os bracinhos para cima e as perninhas também vai dar uma subidinha. O pescoço vai ficar inclinado, né? Que você está fazendo a curvatura, né? Cervical. E a cabeça assim. Então ele vai meio que repuxar tudo. Ele vai repuxar todos os membros. E isso aqui pode ser uma prova diferente. Como é que se diz? Me fugiu o nome agora. É uma manobra que você usa para poder fazer um provável diagnóstico de meningites. Em formas graves da meningococcemia pode acontecer erupções hemorrágicas, né? Essas erupções eu vou falar mais aqui abaixo. Tem até um caso clínico sobre isso. Coagulação extravascular, no caso, gerar um choque aqui no paciente. Lembrei o nome. Essa prova que eu falei aqui de você fazer isso aqui com o pescoço do paciente e ele repuxar os membros, tanto superiores quanto inferiores, é uma semiologia, uma parte da semiologia. É uma manobra semiológica para provável identificação de meningite. Voltando aqui aos sintomas graves da meningococcemia, ela pode fazer uma coagulação intravascular, gerar o choque, né, no paciente, e fazer um colapso circulatório. Esses mesmos 3 sintomas graves aqui pode ser numa bacteremia sem meningococcemia. Então pode gerar rupturas hemorrágicas, coágulos extravasculares e colapso circulatório. Meningocefalites. Pode gerar uma pneumonia meningocócica, né, que causa tosse, dor e febre. Rinofaringites. Pode causar artrites, conjuntivites, otites e uma sepsemia, que seria uma bacteremia. E a sepse só acontece quando há manifestação clínica. A pneumonia apresenta posteriormente a uma infecção respiratória, então é meio que igual o pneumonia. A parte de uma infecção respiratória pode acontecer a pneumonia. E a tentativa de diagnóstico com o catarro é falha, porque ela não é tão específica e não tão precisa. Bom,
essa parte aqui é do livro, então pode repetir algumas coisas que eu escrevi aqui, mas é mais aprofundado e mais específico. Meningococcemia é uma enfermidade grave, né? Pode causar tromboses nos pequenos vasos e pode afetar outros órgãos. Então, uma afetação multiorgânica, que são achados clínicos característicos, tanto a trombose de pequenos vasos quanto a afetação de multiórgãos. É frequente a aparição de petecas de pequenos tamanhos no tronco. Então aqui, ó, tem o tronco da pessoa que é nosso. Aqui, ó. Tá aqui o tronco da pessoa, né? Aqui é os braços da pessoa. Aqui é o tronco. Aí vai aparecer meio que umas petequinhas assim, ó. Esse negocinho vermelho. As bolinhas vermelhas assim no tórax, no tronco do paciente. E extremidades inferiores, então tá lá os cambitos da pessoa, né? As perninhas. E pode também aparecer essas petecas. E elas podem se unir, né? Tá aqui o tronco do paciente. Ela pode se unir e acabar formando uma lesão hemorrágica mais grave. E são mais grandes, que está nesse caso clínico aqui. Lê o caso clínico, porque eu não vou ler. Só ler esse caso clínico aqui que vocês vão entender melhor isso aqui que eu estou falando. E com essa meningococcemia, depois dessas lesões hemorrágicas aqui, ó, ela pode ocasionar uma síndrome que chama Síndrome de Walter-Haus-Friedrichsen. Não sei pronunciar isso aqui, mas creio que seja assim. Pode surgir com coágulos intravascular, né, disseminado, e é devastador e gera um choque, junto à destruição bilateral das glândulas suprarrenais. Então é uma síndrome bem forte. Detecção e diagnóstico. É basicamente o que eu já falei lá em cima, né? É detectado por anticorpos contra antígeno da pili, né? Antígeno de proteína porina, que é A e B. Anticorpo contra lipóligosacárido, né? E pessoas que não são tratadas têm uma mortalidade de 100%. E a mortalidade de 10% com tratamento precoce. Então, um tratamento diminui 90% a mortalidade. Então, sempre que aparecer um paciente com essas características, né, principalmente também dos casos clínicos, eu pedi para ler, tu já fica esperto, porque a evolução disso aqui é muito rápida. No caso clínico aqui mesmo você vê, ó, o paciente faleceu 12 horas depois do ingresso no hospital. Olha lá, ó. Esse paciente ilustra a rápida progressão de enfermidade meningocócica, incluso em adultos jovens e saudáveis. Leia o caso clínico. Bom, pode ser por coleta, né? E também a detecção e diagnóstico pode ser por coleta de material LCR, né, que é o líquido cefalorraquídeo, que vai diagnosticar meningites, em sangue, que vai diagnosticar meningococcemia, ou ensopado faríngeo, que pode identificar uma pneumonia meningocócica. Ou se não, por cultivo, né, como eu falei lá no início, em agar-sangue, em agar-chocolate, também ela cresce em agar-nutritivo e também em Tyler Martin.
E eu acho que no slide também fala de Moller-Hinton. Em meio de cultivo ela fermenta a glucose, né? Ela é glucosa positiva e maltosa positiva, sem formar gás. Ela forma colônias lisas, mucoides, incolores ou levemente cinza amarelado. Não são hemolíticos. Então elas usam ferro, mas não são hemolíticos. Tratamento. Tratamento é feito com a vacina, e a vacina, olha que interessante, ACWY, ela tem a identificação das cepas, né? Aqui também tem uma cepa C, é ABCYW135. Então, o nome da vacina é ACWY. Esse aqui é o mais comum, né? Então, tem outros tratamentos também, que é por cefatoxina. Acho que eu escrevi esse antibiótico errado, porque eu não estou lembrando que antibiótico é esse. Por cefalosporina, no caso. Você quer que é o ceftriaxona. Pode ser por beta-lactâmicos, né? Penicilina G. Pode ser por clorafenicol, indicado para pacientes alérgicos à penicilina. Então, é um tratamento diferencial, né? Clorafenicol para pacientes alérgicos à penicilina. Ou pode ser usado também ampicilina e rifapicina. Também existe uma quimioprofilaxia, que é usado por pessoas que foram expostas por mais de 8 horas, que é usada a rifampicina, um ciprofloxacino ou se não uma ceftriaxona. A rifampicina erradica o estado portador por períodos prolongados, né? E se utiliza em casos de epidemia. Anticorpo. Tem a vacina, né, que é eficaz em epidemias. O portador promove um processo de imunização no período de 2 semanas. Já se identifica um anticorpo contra meningococo. Não é necessário antibiótico a portadores. Prevenção. Vacina, né, que é o principal que eu disse. A vacina ali que é a ACWY. E evitar aglomerações em asilos e escolas. Ficar em locais com boa ventilação. Bom, essas outras duas bactérias aqui é da parte final do livro, da parte de Neisseria, né? Essas duas bactérias aqui estão no finalzinho do livro. São as bactérias que ele pediu para estudar, mas que não tem tanta informação assim. Então eu vou somente ler isso aqui, não vai ter uma explicação muito aprofundada, certo? Ó, vamos começar pela Eichinella corrodens. Ele é um bacilo gram-negativo. Ele é pequeno e tem um crescimento exigente. Ele é anaeróbio facultativo. Ele é membro de um grupo que se chama HB. Esse nome aqui é dado pela pessoa que foi infectada por essa bactéria que ela decidiu colocar o nome dela. E esse grupo ele tem subdivisões, né? Que aqui ó, tem o grupo HB1, HB2, HB3 e HB4. A Eichinella corrodens vai fazer parte da HB1. Esses subgrupos aqui vai colonizar a orofaringe. E todas essas aqui podem produzir uma endocardite subaguda. Lembrando que essa bactéria aqui ela é oportunista. Ela é um patógeno oportunista. Ela não é um patógeno estricto. Essa bactéria ela não se move, né? Ela não tem mecânica de locomoção
ela não forma esporas e ela tem alguma característica em meio de cultivo. Ela corrói agar, então ela vai fazer uma corrosão no agar ali, né? E vai produzir um cheiro, um odor ali, ó, de água sanitária. Então são duas coisas características dessa bactéria: corroer agar e produzir esse odor de água sanitária. Ela é um habitante comum das vias respiratórias superiores. É um patógeno oportunista, como eu falei. Guardar isso, patógeno oportunista. Bom, e aqui você pode ver que ela é sensível a alguns antibióticos, mas também ela é resistente a outros. Então aqui, ó, penicilina, ela é sensível, cefalosporina, detalhe de grande espectro. Ela é sensível tetraciclina e fluoroquinolona, mas ela é resistente à oxacilina, a cefalosporina de primeira geração, né? Eu não lembro qual que é a cefalosporina de primeira geração, se é a cefepina ou se é a ceftrexona, em alguma das duas eu acho. Ela é resistente à clindamicina, é resistente à eritromicina e resistente à aminoglucoside. Eu estou escrito errado aqui. Aqui é aminoglucósidos. Cultivo. Cultivo, ele, como eu disse, ele necessita de alguns detalhes, né? Porque ele é um crescimento exigente, ela é chata para crescer. Então, ela necessita de um ambiente com dióxido de carbono, no caso, de 5 a 10% para que ela cresça. Se observa colônias pequenas, né, após 48 horas, ela demora, né, relativamente demorado para ela crescer, de incubação em agar-sangue ou agar-chocolate. Aí, ó, ela tem a capacidade de corroer agar e produz um odor de água sanitária característico dessa bactéria. Bom, vamos para Kingella kingae. É um cocobacilo, né? Diferente daqui que é um diplococo. Quer dizer que é um bacilo gram-positivo. Aqui é um cocobacilo. Ele não chega a ser um bacilo e não chega a ser um coco. Ele está aqui no meio termo. Cocobacilo gram-negativo. A sua morfologia ela pode ser parecida com a da Neisseria, tá bom? Pela questão do cocobacilo aqui, ó. Pá, cocobacilo. E reside a orofaringe. É um anaeróbio facultativo, fermenta carboidrato. Ele é responsável por causar artrite séptica em crianças e endocardite em pacientes de todas as idades. E cresce lentamente, cresce mais lento do que a outra ali, ó. Enquanto a outra é 48 horas, que no caso é 2 dias, essa aqui gasta 3 dias para crescer. E a maioria das cepas é sensível a beta-lactâmicos, que são beta-lactâmicos, penicilina, tetraciclina, eritromicina. E também é sensível a fluoroquinolona e a aminoglucósidos. E, por enquanto, é isso.